Olá pessoal, boa tarde. Vamos à correção da nossa atividade de hoje. Atividade que envolve a habilidade resolver problema utilizando as relações entre diferentes unidades de medidas. Essa atividade do livro do suplemento Esquenta Saeb. Então vamos aqui para a primeira questão, que é a questão de nível fácil. Na questão 28 diz o seguinte: em um final de semana, Samuel percorreu 20 km de bicicleta, 7.200 metros caminhados e 300... Vou aumentar aqui mais para melhorar. E 300 quilômetros, aliás, de 35 quilômetros de carro. Ao todo, qual a distância em metros percorrido por Samuel? Então vamos ver aqui o cálculo. Observando o cálculo, nós podemos resolver da seguinte forma. Olha só. Nós sabemos que 1 km é igual a 1.000 metros, não é isso? Então se ele percorreu 20 km, então equivale a um total de 20.000 metros. Ele quer saber em metros, não é isso? Ele percorreu também de bicicleta 7.200, então vai ser 20.000 mais 7.200 metros. Caminhou também 35 mais 35 quilômetros, ou seja, mais 35.000 metros. Logo somando 20 mais 7.200 dá 27.200. 27.200 mais 35 vai dar um total de 62.000 metros. Então significa que ele percorreu 62.000 metros. Item correto vai ser o item A, 62.000 metros. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Na questão 29, questão de nível médio, diz o seguinte: o carro de Yasmin consome 1,2 litros de gasolina enquanto percorre 18 quilômetros. Qual o consumo de gasolina em ml, ou seja, em mililitro, do carro de Yasmin após percorrer 216 quilômetros? Então vamos lá de novo, ver aqui o cálculo. Então nós temos aqui, ó. Primeiro vamos entender o seguinte, que 216 quilômetros dividido por 18, né? Porque 216 quilômetros, se eu dividir por 18 quilômetros, que é o que ele percorre com 1,2 litros de gasolina, vai dar um total de 12. 216 dividido por 18 dá igual a 12. Logo, esse 12, gente, significa o quê? O carro percorre 18 km 12 vezes, certo? O resultado de 12, ou seja, o carro percorre 18 km 12 vezes. Como o carro consome 1,2 litros de gasolina a cada 18 km, então ele consumirá o quê? 12 vezes 1,2. 12 vezes 1,2. Ou seja, multiplicando 12 vezes 1,2 vai dar 14,4 litros. Então significa que ele vai consumir 14,4 litros. Nesse caso, se eu sei que 1 litro é a mesma coisa que 1.000 ml, então multiplicando 14,4 vezes 1.000, nós vamos ter 14.400 ml. Eu fiz outra forma de resolução aqui, que eu gosto muito, que é a regra de 3, que é o seguinte: se 12.000, ou seja, aliás, 1.200, né? 1,2 litros de gasolina é a mesma coisa que 1.200 ml. Então, se com 1.200 ml ele percorre 18 quilômetros, então com quantos ml ele vai percorrer 216 quilômetros? Certo? Então aqui nós vamos multiplicar, ó. Multiplicando em cruz credo, como a gente fala, né? Então multiplicando x vezes 18, 18x. E multiplicando 1.200 vezes 216, dá 259.200. Logo, se o 18 está multiplicando, ele vai passar dividindo depois da igualdade. Então x vai ser 259.200 dividido por 18. Logo, x vai ser
14.400, ou seja, 14.400 ml, que dá o mesmo resultado. Ó, duas formas diferentes de resolver que chegamos ao mesmo resultado. Então, resposta correta qual o consumo de gasolinas em ml do carro de Yasmin após percorrer 216 km? Vai ser item A, 14.400 ml. Ok? Vamos agora para a próxima questão. Essa é considerada uma questão de nível difícil, questão 30, que diz o seguinte: Marcos faz caminhada diariamente. Ele sempre percorre 4 km e o tempo de duração da caminhada é de 20 minutos. Mantendo essa média, qual a distância em metros percorrida por Marcos em 8 horas e 30 minutos de caminhada? Vamos lá. Observando aqui, nós temos o seguinte. No nosso cálculo, 20 minutos está dizendo que ele percorre 4 km, né? Então, como ele diz aqui, ó, em 20 minutos ele percorre 4 km, certo? 4 km é o tempo de duração da caminhada e de 20 minutos. Então, em 1 hora ele vai percorrer quantos quilômetros? Se em 20 minutos ele percorre 4 km, então 1 hora vai ser 3 vezes, né, 20, que vai ser, no caso, 12 km, certo? Então, nesse caso, em 8 horas, ele vai percorrer quanto? Ele quer saber aqui, ó, em 8 horas e 30 minutos de caminhada, quanto é que ele vai percorrer? Então, 8 horas, se 1 hora ele percorre 12, então 8 vezes 12 vai dar igual a quantos? 96 km, tá certo? Logo, e 30 minutos, se eu sei que em 1 hora ele percorre 12 km, então meia hora, 30 minutos, ele vai percorrer a metade, 6 km. Logo, nós temos aqui, ele vai percorrer em 8 horas, 96 km. Em 30 minutos, 6 km. Então, somando 96 mais 6, dá 102 km. É o que ele vai percorrer. Mas só que ele quer em metros. Eu sei que 1 km equivale a 1.000 metros. Portanto, só é multiplicar, né? 102 km, 102 vezes 1.000, que vai dar um total de 102.000 metros. Portanto, o item correto vai ser o item A, 102.000 metros que ele vai percorrer. Item A, 102.000 metros. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido a atividade. Até a próxima aula, se Deus quiser.